vendo aí? Sim. Sim. Muito bem, pessoal. Boa tarde. Um prazer enorme iniciar aqui, né, o nosso primeiro webinário de 2024. Esse é o 32º webinário do INCT-Bio. E eu tenho aqui o prazer, né, de anunciar o nosso palestrante de hoje, né, um amigo aqui de longa data, da época da pós-graduação, professor Dozil Pereira de Jesus, e com um título bastante aí estimulante, né? Vocês estão vendo aí na tela já. E eu queria agradecer também imensamente a disponibilidade do professor Wendel Carlos Tomazelli Couto, da Universidade Federal de Goiás, para fazer aqui uma apresentação do professor Dozil. Wendel, Dozil, muito obrigado pela disponibilidade de vocês, e eu volto aí no final da sessão com as perguntas. Bom webinário para todo mundo. Joia. Bom, obrigado, Alberto. Boa tarde a todos, né? Bom, quando o Alberto me fez o convite na semana passada, eu aceitei de prontidão, porque é um enorme prazer, né, estar aqui apresentando o Dozil, que, além de amigo corintiano, é pai do Henrique, né, que a gente conhece, que já o Dozil agora é pequenininho, perto do Henrique, né, a gente conhece ele desde o nascimento, e é sempre muito bom estar aqui, né, no seminário do INCT-Bio, para participar e, nessa ocasião, representar também um grande amigo. Bom, o Dozil, o professor Dozil, né, ele tem a graduação em Tecnologia em Materiais, Processos e Componentes Eletrônicos, pela FATEC. Depois ele foi cursou mestrado e também doutorado no Instituto de Química da Universidade de São Paulo, sob a orientação do professor Claudimir, do Instituto do Lago. Fez o primeiro pós-doc, também no mesmo laboratório, e logo em seguida ele ingressou na sua carreira docente, no qual está até hoje, né, na Unicamp, e atualmente ele é professor livre-docente MS 5.1, né, acho que eu falei certo, peguei aqui, copiei do lápis dele. Professor Dozil, né, tem uma experiência enorme, toda ela focada majoritariamente em instrumentação analítica, e ao longo da sua trajetória na academia, né, tanto na época de pós-graduando, foi quando eu o conheci, até hoje ele tem desenvolvido trabalhos fantásticos, sendo pioneiro em muitas das linhas de pesquisa que a gente explora hoje no Brasil e no mundo afora. E só para ter uma ideia, né, eu selecionei alguns tópicos aqui. O professor Dozil tem experiência no desenvolvimento de sensores piezoelétricos, eletroforese capilar, a detecção condutométrica sem contato, né, que todo mundo conhece como C4D. Ele atuou, né, no início do desenvolvimento da microfabricação no Brasil, então ele foi pioneiro, lembro até hoje, nos trabalhos da impressão das camadas de toner e transferência para as placas de vidro, né, que foi exatamente no momento que eu conheci em São Paulo, e que inspirou muitos colegas a atuarem na área, né, do qual eu sou um deles. E desde então, vem trabalhando muito, eu lembro sempre dos questionamentos sobre os processos de injeção, como trabalhar com confiabilidade, né, tendo o controle do volume de injeção, e muitos desses trabalhos pioneiros hoje são espelho para muitos dos nossos alunos de pós-graduação, de graduação, né, que estão entrando nesse segmento. E todos esses trabalhos, com bastante criatividade, renderam ao longo da sua carreira vários prêmios, né, não vou citar aqui nominalmente, mas só onde eles foram premiados. Há vários trabalhos premiados na SBQ, no ENCA, no LACE, no MSB, sempre com bastante desenvoltura, né, novamente trazendo aí essas possibilidades de expandir os horizontes. Ao longo dessa trajetória, o professor Dozil já orientou 4 mestres, 4 doutores, um pós-doc, né, que foi a Renata, né, acabei de confirmar que foi a Renata Saito, que a gente conhece também de longa data. Ela atualmente é revisor de mais de 20 periódicos internacionais, foi embaixador do MSB na última edição, coordenou em vários projetos financiados pelo CNPq, pelo FAPESP, é membro do INCT-Bio desde o seu início, depois só me corrija se eu estiver errado, e tem aí publicado mais de 60 papers, 6 capítulos de livro, tem 3 patentes, todas elas agora
recentes, né? Um dos trabalhos brilhantes que o Dozil orientou, tive o prazer de participar da banca, foi o trabalho do Harrison. E como eu falei de instrumentação, pioneirismo e criatividade, desde a fundação do grupo de eletroforese e microsistemas de análise, que ele compartilha com o professor Fracassi, o pioneirismo também ainda, na verdade, sempre vem estimulando em tudo que a gente pode usar de criatividade. E o uso da impressão 3D para o desenvolvimento de sistemas microfluídicos, que eles têm conseguido desenvolver sistemas com dimensões abaixo de 50 micros, ou perto de 50 micrômetros, que tem permitido a gente desenvolver sistemas eletroforéticos em microescala. Então, esse pioneirismo internacional vai ser um dos pontos da apresentação dele no seminário de hoje, né? E que vem estimulando, inclusive, agora também nascendo empresas com alunos já egressos do grupo do professor Dozil. Então, Dozil, foi um enorme prazer fazer essa apresentação, tenho certeza que todo mundo vai ficar ainda mais encantado com o seu trabalho a partir da sua apresentação. Então, agora a palavra é toda sua. Obrigado, Wendel. Nossa, é um prazer enorme. Eu não sabia que você ia fazer a apresentação. Eu tentei tirar essa informação do Fracasso, mas ele não me passou. Então, quero dizer que é um enorme prazer, uma grande honra poder apresentar o seminário no âmbito do INCT de Bioanalítica, e dizer também que é uma grande responsabilidade, né? Porque aqui já passaram palestrantes fantásticos como Lauro, Emanuel, Zeze, Marília, o Érico, você, Wendel, obviamente, Marconi, enfim, vários palestrantes aqui com apresentações fantásticas. Então, confesso que até estou com um pouquinho de frio na barriga aqui, né? Mas eu espero que eu consiga trazer para vocês um pouquinho de uma área que eu tenho uma enorme paixão, que é a instrumentação analítica. E quando eu coloquei esse termo fascinante no título, é de fato uma percepção que eu tenho na área de instrumentação analítica, que é uma área que eu tenho uma enorme paixão, e ela me remete a um tempo da minha pré-adolescência. Eu vou contar uma história bem rápida aqui, né? Meu pai, ele era um técnico em eletrônica, autodidata, então ele fazia reparos de TV, rádio, videocassete, toca-fita, ou seja, só quem tem mais de 30 anos aqui sabe dos aparelhos que eu estou falando, né? E eu ali, por volta dos meus 10, 11 anos, eu ficava ali do lado dele, perturbando, perguntando, tentando entender como que funcionava aqueles aparelhos, tentando, né, até consertar. E, às vezes, para eu dar paz para ele, né, para ele poder trabalhar, ele falava, pega esse radinho de pilha, aqui é um radinho velho, né? E me dava para, vai lá, arruma. Obviamente, eu quebrava mais do que consertava, não tinha experiência nenhuma, né? Mas foi interessante, eu comecei a ter o primeiro contato com essa parte mais eletrônica, e foi importante porque durante a minha graduação foi um meio de subsistência, né? Eu fiz um curso que era integral, então eu não tinha como trabalhar, eu sempre fui de família humilde, e durante os finais de semana e à noite é que eu fazia reparos, né, em aparelhos eletrônicos, meu pai pegava para consertar, e meu pai generosamente deixava eu ficar com aquele recurso que ele recebia com os reparos. Então ali foi, eu acho, meu primeiro contato com instrumentação, assim, com a parte eletrônica. Mas a instrumentação analítica mesmo, ela entra na minha vida quando eu fui fazer a minha iniciação científica lá no Instituto de Química da USP. Eu estava no meu último ano, e tinha uma espécie de... Era um trabalho de conclusão de curso, mas tinha parte experimental, era uma iniciação científica. E aí eu tinha uma professora que dava aula para a gente, e ela fazia pós-graduação lá na USP, e ela divulgou vagas para iniciação científica para trabalhar com o desenvolvimento de sensores piezoelétricos para cromatografia gasosa. Bem, eu sabia que era cromatografia gasosa, mas não tinha a menor ideia de que eram sensores piezoelétricos, só que eu precisava concluí o curso e entrei em contato com o tal Claudemir Lúcio do Lago. Bem, mal eu sabia que seria a pessoa que faria toda a diferença na minha vida profissional, né? Foi meu orientador de mestrado, doutorado, supervisor de pós-doc, e hoje eu só estou aqui por causa do Claudemir, que é o grande amigo e foi quase um segundo pai para mim, né? E daí, mas eu me recordo perfeitamente quando eu cheguei para conhecer o laboratório, e aí eu entrei. A primeira ferramenta que eu vi foi uma furadeira de bancada enorme. Eu achei estranho, falei, nossa, mas um laboratório de química com uma furadeira desse tamanho, né?
E aí dei mais alguns passos, vi ali uns componentes eletrônicos, ferro de solda, multímetro. Aí eu consegui associar de que, nossa, é possível fazer pesquisa envolvendo química analítica, química, eletrônica, computação, mecânica. Então, foi paixão à primeira vista, e ali eu fiz minha iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e estou hoje, até hoje, trabalhando nessa área. Tá? E eu resolvi trazer para vocês aqui 4 assuntos que a gente vem desenvolvendo nos meus 18 anos que eu estou aqui na Unicamp, que é a eletroforese capilar, a microfluídica, um pouquinho de nanotecnologia, mais nanomateriais, e, nos últimos anos, impressão 3D, que vem sendo aí o carro-chefe do grupo de eletroforese, microsistemas e análise. Eu tenho outra linha de pesquisa, que é o desenvolvimento e validação de métodos analíticos envolvendo a eletroforese capilar, mas por questão de tempo eu não vou abordar esse assunto, então já peço desculpa para meus alunos que trabalham nessa área, né? Isso vai ficar para um outro seminário. Espera só um pouquinho, não está trocando aqui. Opa, agora foi. Bem, quando eu falo de instrumentação analítica, eu me vem logo na cabeça esse projeto que eu acho fantástico, que é aqueles projetos que a NASA, né, desenvolve, aqueles robôs que vão lá para a missão em Marte. Então, foi lá o primeiro, Curiosity, e agora Perseverance. E eu falo que se eu fosse mudar de emprego, né, eu iria mandar currículo para a NASA para trabalhar nesses projetos, que eu acho algo fantástico. Eles conseguem enviar 300 milhões de quilômetros da Terra, né, esse robô, que está equipado com instrumentação analítica compacta, que consegue determinar a composição do solo em Marte e da atmosfera. E, então, eu acho algo... Toda vez que eu começo uma disciplina de química analítica, eu costumo mostrar essa figura para mostrar as potencialidades da química analítica, né, até mesmo para análises extraterrestres. Né? E eu costumo dizer que quem trabalha com química analítica ou química, ou até mesmo outras áreas, acaba mexendo um pouquinho com instrumentação analítica, seja em menor grau ou em maior grau, seja para adaptar um sistema de injeção no equipamento, seja para desenvolver um dispositivo de preparo de amostra, ou até mesmo naqueles casos que o pesquisador desenvolve o dispositivo do zero e até o equipamento se tornar comercial. Tem um caso aqui, o exemplo do Alan Walsh, que eu peguei como exemplo, né, que é considerado o pai da absorção atômica em termos de implementação instrumental, né, e várias técnicas analíticas que hoje nós temos aí muito bem fundamentadas, bem consolidadas, um dia foram equipamentos rudimentares, né, que pesquisadores começaram a desenvolver e que acabaram se tornando técnicas aí consolidadas. Eu não posso deixar de falar de um projeto nacional aqui, né, que um dos autores está aqui, que é o Fracasso, um grande amigo, que é a detecção condutométrica sem contato, que eu tive o prazer de acompanhar o início, o meio e fim desse projeto, que foi a tese de doutorado do Fracasso. E esse detector ele trouxe diversas vantagens para a eletroforese capilar, e hoje ele é utilizado no nosso grupo, é usado em diversos grupos mundo afora, e várias empresas de instrumentação, várias empresas têm comercializado esse detector. Então, um exemplo que encoraja bastante a gente a trabalhar com instrumentação analítica, que é um trabalho desenvolvido no Brasil, muito bem sucedido. Né? Então, e claro que os primeiros eletrofotogramas não eram tão bonitinhos assim, né, Fracasso? Eu lembro, né? Mas todo desenvolvimento de instrumentação analítica, a gente começa primeiro mostrando o conceito, né? E depois vai melhorando a instrumentação para obter resultados, pelo menos, publicáveis. Né? Aliás, falando em Fracasso, né, eu conheci o Fracasso quando eu fui fazer a minha iniciação, né? E o Fracasso, eu me recordo que ele me aplicou alguns trotes lá, né? O Fracasso não é tão santo como vocês pensam. E aí eu descontava isso no futebol. Então, por isso que ele reclama tanto que eu batia nele no futebol. Tá explicado aí, viu, Fracasso? Mas quando a gente fala de instrumentação analítica, é uma área, o desenvolvimento de instrumentação analítica é uma área inerentemente multidisciplinar. Tá? Não basta você ter conhecimentos de química analítica ou de química. Você não precisa dominar tudo, mas você precisa, pelo menos, né, interagir com pesquisadores que têm expertise em computação, em mecânica, em eletrônica, mecânica, enfim, várias outras áreas. Você tem que ser um pesquisador de mente aberta. Tá? Se você ficar fechadinho, trabalhando apenas naquele assunto que você se torna especialista,
dificilmente você vai conseguir desenvolver a instrumentação analítica. Agora, a vantagem de ter essa abordagem multidisciplinar é que é uma área que tem grandes chances de inovações, é um campo muito fértil para desenvolver inovações, né, para empreendedorismo. Lá no final do seminário, eu quero falar para vocês de algumas tendências, né, que eu acredito que vai ocorrer nessa área, tem muito para se fazer ainda. Então, é uma área interessante para quem quer empreender, vocês vão ver. Agora, indo um pouco para do que a gente faz aqui na Unicamp, né, que a gente tem tentado fazer nos últimos 18 anos, tá? A gente vem trabalhando na miniaturização de sistemas analíticos, que não é um assunto novo, mas vocês vão ver que tem muito ainda para se fazer nessa área. Então, um exemplo clássico, os glicosímetros, que você mede o teor de glicose aí usando uma gota de sangue, tá? Isso já é bem estabelecido. Durante a pandemia, né, ficou famosos os oxímetros, eu mesmo comprei um, né, aquele medo de ter complicação com a Covid, né, desenvolvimento de testes rápidos para a Covid, né? A gente tem o desenvolvimento da telemedicina, que vem crescendo bastante, embora controverso, os sensores vestíveis, né, têm crescido bastante, vou falar no final rapidamente de tendência nessa área. E tem várias vantagens em miniaturizar sistemas analíticos, que são bem conhecidos, portabilidade, principalmente, rapidez, menor quantidade de amostra, de reagentes. Então, tem várias vantagens, também tem suas dificuldades, né? Tanto é que ainda tem muito o que se fazer nessa área, como vocês vão ver. E quando a gente fala de miniaturizar sistemas analíticos, trabalhar com abordagem de dispositivos microfluídicos passa a ser interessante, porque a gente vai manipular pequenos volumes de reagentes, né, de amostras. Então, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui 100 microlitros de água ou uma solução, por volta de 2 gotas, você precisa de 40 metros de um canal, de um microcanal que tenha 50 por 50 micrometros. Então, 40 metros para você preencher com 100 microlitros. Então, nesses 40 metros, você pode fazer diversas etapas analíticas, como pré-concentrar, derivatizar, detecção, e você pode implementar tudo isso no mesmo dispositivo. Então, tem várias vantagens de trabalhar com as técnicas, com os dispositivos microfluídicos. E aí eu vou voltar, obviamente, aqui na missão da NASA, né? Aqui são 3 pesquisadores, eu conheço a Maria Fernanda e o Peter Willis, eles estão já há um bom tempo desenvolvendo um sistema microfluídico para eletroforese capilar, com a finalidade de fazer detecção de aminoácidos na próxima missão para Marte. Então, pode ser que na próxima missão já tenha um dispositivo aí de eletroforese capilar para fazer detecção de aminoácidos, ou seja, os microchips sendo levados aí para análises extraterrestres. Agora, voltando um pouquinho, quando a microfluídica ela começou a se despontar para fins analíticos, as técnicas de microfabricação elas eram praticamente provenientes da indústria de microeletrônica. Então, eram técnicas muito caras, fotolitografia, corrosão úmida, corrosão seca. Então, precisava de facilities, de infraestrutura de pouco acesso. Então, poucos grupos conseguiam trabalhar desenvolvendo dispositivos microfluídicos lá no começo da década de 1990. Aí, o grupo do George Whitesides, que eu tive o prazer de permanecer por um ano, eles propuseram uma técnica que deu uma boa alavancada nessa área de desenvolvimento de dispositivos microfluídicos, que foi a litografia macia. Rapidamente, primeiro, é preciso construir um molde contendo layout microfluídico, e aí, muitas vezes, usa-se técnicas fotolitográficas ou outras técnicas alternativas. O Wendel mesmo já trabalhou com algumas técnicas, eu vou falar de uma que a gente trabalhou. E, uma vez tendo esse molde, nós replicamos o dispositivo, geralmente usando PDMS, porque o PDMS, após ele reticular, após a cura, ele consegue transferir de maneira muito fiel o layout microfluídico do molde. Depois é feita a selagem para fechar os canais, enfim. E isso, a litografia macia, ela permite, então, que vários dispositivos sejam fabricados usando o mesmo molde. Mas ainda temos a etapa aí de fabricação desse molde, que pode ser demorado se for usado técnicas convencionais de fotolitografia. E aí, pegando um gancho já na litografia macia, eu quero falar de um primeiro trabalho que foi desenvolvido pela Grazielli, aluna de doutorado, que foi
orientada pelo Ednan Joane, que é pesquisador aqui do CTI, o Centro de Tecnologia Renato Archer, que é aqui pertinho da Unicamp. E a Graziele, ela desenvolveu um método, uma técnica de fabricação de molde usando acrílico e usando laser, né, que ele chamou de entumecimento a laser. Então, o que consistia essa técnica? Nós tínhamos um laser pulsado, no ultravioleta, que era focado um pouquinho abaixo da superfície do substrato de acrílico, tá? E aí vários pulsos de laser eram disparados ali, e, lógico, foi feito todo um estudo de número de pulsos, tempo, potência do laser, resfriamento, porque esses substratos precisavam ficar mergulhados em água, que foi a melhor maneira de resfriar. E isso causava um abaulamento, né, que a gente chamou de entumecimento, que gerava perfis que podiam ser utilizados para fabricar dispositivos microfluídicos, ou seja, moldes para fabricar dispositivos microfluídicos usando litografia macia. E o principal parâmetro que era ajustado, embora tivesse outros, era a potência do laser. Então, ajustando a potência do laser, conseguia ajustar a altura, a largura desses perfis. E aqui vocês estão vendo, é uma perfilometria de um molde, né? Então, são as medidas, né, obtidas por perfilômetro. Então, aqui vocês estão vendo, seria um reservatório, 2 canais que se juntam aqui, formam um canal curvo, aqui um outro reservatório. Percebam que aqui a escala, né, das dimensões, percebam que é bastante uniforme esse molde, né? E aqui vocês estão vendo que seria a perfilometria do canal replicado usando esse molde, usando o PDMS, que comprova realmente que a gente tinha uma ótima homogeneidade de altura e largura do canal replicado. Então, aqui vocês estão vendo, tem um perfil gaussiano, e era muito rápido de obter esses moldes. Em poucos minutos, a gente conseguia, 2, 3 minutos, era possível obter esse molde. Só que ainda é uma técnica cara, porque ainda precisamos usar um laser, né, que não é tão barato, uma mesa XYZ, bem microcontrolada, mas em termos de velocidade de fabricação do molde, foi um ganho muito grande que nós tivemos com esse dispositivo, com essa técnica. Agora, se você quer obter dispositivo microfluídico barato, simples, a custo quase zero, muito simples, é usando fibra têxtil. Sim, aquelas linhas que são usadas para costura, né? Os costureiros usam. A fibra têxtil, a linha, né, vamos dizer assim, ela, assim como o papel, que é usado bastante para fabricar dispositivos microfluídicos, também é leve, é barato, é fácil de descartar, pode ser encontrado em qualquer lugar, né, qualquer lugar que venda linha, tem vários materiais. E eu diria que tem 2 vantagens até em relação ao papel. A resistência mecânica é maior, porque o papel, uma vez molhado, ele, né, tem uma resistência mecânica não muito boa. E outra vantagem é que você não precisa definir regiões hidrofóbicas, porque a própria linha funciona como um microcanal. Então, no papel, você precisa ali usar uma cera, usar um fotoresiste para fazer um microcanal. Aqui, muitas vezes, você não precisa disso, então fica bem mais simples de usar. E aí, nós usamos essas fibras em alguns trabalhos. Eu vou falar o primeiro dele, que foi do Heverson. Heverson, no mestrado dele, né, o orientador chegou para ele e fez o seguinte desafio. Heverson, será que a gente consegue fazer separação de íons por eletroforese capilar usando uma fibra têxtil? Então, esse foi o desafio que foi lançado por Heverson. Felizmente, o Heverson é aquele aluno que estava no lugar certo, na hora certa, e o aluno certo. Porque o Heverson, ele vai aparecer bastante aqui nos trabalhos. Além de ser muito inteligente, é uma pessoa muito persistente e resiliente, porque ele teve que trabalhar muito com essas fibras para conseguir esse desafio, né? Mas é aquele aluno que não acredita no impossível. Eu sempre falo, isso é importante. Então, o que o Heverson desenvolveu? Aqui é uma plataforma, em preto, a plataforma que foi impressa em 3D, né, fabricada usando impressão 3D. Então, nós temos aqui reservatórios para eletrode de corrida, reservatórios para amostra, alguns pilares para prender, para tensionar essa fibra têxtil. E aqui a fibra têxtil, em branco, que é uma fibra de poliéster, tinha aí 310 micrômetros de diâmetro. E aqui nós temos 2 eletrodos isolados eletricamente da solução que está na fibra, que é para detecção condutométrica sem contato, ou C4D.
Então foi feita a injeção eletrocinética nesse dispositivo. Aqui a foto real do dispositivo, então aqui tem as conexões para aplicar campo elétrico, a conexão para o detector condutométrico. Então aqui a fibra, aqui os 2 eletrodos para detecção C4D. Né? E claro, né, depois de muito trabalho aí de escolher a fibra, de otimizar a composição de eletrólito, até mesmo o tensionamento da fibra fazia diferença, o Harrison conseguiu demonstrar que era possível fazer a separação eletroforética numa fibra têxtil. E de forma reprodutível, vocês estão vendo vários eletroferogramas para a famosa separação potássio-sódio lítico, que o Fracasso não aguenta ver mais, mas é aquela mistura que, para prova de conceito, ela é perfeita para separação em microchip e detecção C4D. Eu costumo brincar que equivale à solução Ferri-Ferrot que os eletroquímicos usam. Né? Então, quer provar que dá para separar usando eletroforese e detecção C4D? Potássio-sódio lítico é ótimo, não precisa mais nada. E aqui é o pico marcador de fluxo eletroosmótico, ou seja, quem trabalha com eletroforese sabe o que eu estou falando. E nós observamos que era possível obter boa relação linear da área dos picos em relação à concentração, né, dos 3 cátions. Tanto é que o Harrison conseguiu aplicar esse dispositivo para fazer a determinação de potássio e sódio em refrigerantes dietéticos. Esses refrigerantes dietéticos eles são ricos em sódio porque eles adicionam os edulcorantes, sacarina, ciclamato, como sais sódicos. Então, você resolve o problema da diabetes e se torna hipertenso. Então, o Harrison conseguiu determinar sódio e até boa concordância com os resultados informados pelo fabricante e, por tabela, determinou potássio também. Então, trabalho que começou como desafio e que finalizou de maneira surpreendente. Eu fiquei até surpreso de a gente conseguir chegar tão longe, e hoje é um dos trabalhos um dos mais citados do grupo. Então, eu fico muito feliz por esses resultados. Continuando aqui, com relação ao uso de fibra têxtil ainda, a gente tem um trabalho da Cristina, que era aluna de mestrado, da aluna de IC, a Yandra, e com participação fundamental do nosso saudoso professor Ronei, que infelizmente nos deixou aí durante a pandemia, que nos faz muita falta aqui no IQ. Né? Mas nesse trabalho, a Cristina ela desenvolveu um dispositivo microfluídico usando fibra têxtil para minimizar o gasto de reagentes para a síntese de nanopartículas e, em seguida, fazer a detecção Raman, por espalhamento Raman amplificado por superfície, que é chamado o efeito Serres. Então, quem já trabalhou com síntese de nanopartículas ou conhece o método Turkevich, sabe que é um método bem simples de ser realizado, parte de uma solução de tetracloraurato, na presença de citrato, aquecimento, aí de acordo com as condições que são usadas aqui, a gente consegue obter suspensões com partículas que podem ser ajustadas o tamanho. Acontece que, muitas vezes, a gente acaba gastando uma quantidade razoável desse reagente, que não é barato, ele tem um preço significativo, e também forma-se uma quantidade de suspensão de partículas que, às vezes, há desperdício, porque mesmo guardando essas nanopartículas na geladeira, elas acabam agregando e mudando a resposta Serres ou para outra aplicação. Então, a Cristina ela trabalhou no sentido de desenvolver um dispositivo usando fibra têxtil, que vocês estão vendo uma base que foi também fabricada usando impressão 3D, e aqui é a fibra de algodão, que era montada aqui, presa num pilar aqui, era uma fibra de algodão. Aqui o reservatório, aqui era adicionado cerca de 10 microlitros de solução dos reagentes, depois era aquecido. Aí, por capilaridade, a solução ela vai fluindo até chegar aqui no ponto final e vai formando as nanopartículas. Isso fica bem evidente aqui. Vocês estão vendo, antes de realizar a síntese, a fibra branquinha, sem nanopartícula nenhuma. E aqui, após a síntese, dá para notar a mudança de cor, aquela cor violeta, que é característica da presença dos nanopartículas nessa superfície. Ao olhando, né, por microscopia, a gente vê, dá para nitidamente observar as nanopartículas sobre a fibra. Aproximando, dá para ter uma noção de como elas estão distribuídas na superfície. Interessante que até a dispersão não era muito grande, a média aqui de tamanho é por volta de 25 nanômetros. E uma vez que essas nanopartículas já estavam na superfície da fibra, né, na sequência já era possível usar essa fibra para fazer detecção Serres, que era o que era feito.
Então, aqui vocês estão vendo o espectro Raman, ou quando a gente tem o efeito Serres, a gente chama de espectro Serres, né? Em preto seria a fibra de algodão sem nanopartícula, tem alguns pequenos piquinhos aqui. Depois, em vermelho, a fibra com as nanopartículas já sintetizadas, praticamente nenhum pico. E depois que a gente adicionava uma pequena quantidade de um composto chamado cristal violeta, que é uma boa sonda Serres, a gente observa os picos característicos do cristal violeta, indicando que era possível gastar uma pequena quantidade, sintetizar apenas a quantidade de nanopartículas necessárias para fazer a análise e, em seguida, usar para detecção Serres. Depois a Cristina conseguiu demonstrar também que era possível detectar a nicotina, que é um composto de bastante interesse biológico, né? Até obteve aqui uma boa linearidade, considerando que a gente tem aí o Serres, né? E o limite de detecção por volta de 0,18 miligramas por litro. Então, uma demonstração aí de aplicação de fibra têxtil usando as propriedades microfluídicas desse substrato para síntese e detecção Serres. Vou continuar falando ainda aqui de detecção Serres e nanomateriais, só que agora uma abordagem um pouquinho diferente. Um trabalho também da Grazielli, Ednan e também com o envolvimento do professor Roney. O Ednan, ele é um físico e ele é especialista em deposição de filmes finos por sputtering. Então, ele montou lá um sistema que ele chama de 3 canhões, né, para fazer a deposição de diferentes materiais simultaneamente. Então, desenvolveu um método de crescimento de nanofios de Ito, que é aquele óxido índio estanho, que ele é condutor e transparente. Só que a gente não tinha interesse em usar para medidas elétricas. A gente queria avaliar se esses nanofios eles poderiam ser utilizados como substrato Serres. Nas primeiras medidas, a gente observou que não tinha sinal nenhum. Então, o Ito puro ele não era um bom substrato Serres. Porém, quando a gente depositava aí por volta de 20 nanômetros, uma camada de ouro na superfície desses nanofios, a gente obtinha sinal Serres significativo, como vocês vão ver agora. Então, de acordo com as condições de deposição, era possível obter morfologias diferentes de nanofios, alguns até com ramificações, tá? E a gente conseguiu depositar esses nanofios em microcanais, em dispositivos microfluídicos. Aqui é um dispositivo microfluídico feito em PDMS. Eu vou até usar uma animação aqui para facilitar a visualização. Aqui o microcanal, que divide aqui em 2, né, em forma de Y. E aqui do centro, essa região mais escura, é onde estão os nanofios de Ito recoberto com ouro, que era usado para fazer a detecção Serres. Então, a gente preenchia esse microcanal com a solução contendo a sonda Serres. No caso, a gente usou cristal violeta, e depois levava para o espectrômetro Raman, que na época ficava no laboratório onde o Roney ficava. E aqui vocês estão vendo, é um espectro Raman ou Serres da região onde não há nanofios. Tem cristal violeta lá, mas não tem nanofios. Então, o que era esperado, a gente não tem nenhum pico característico do cristal violeta, apenas um pico bem largo aqui, que está mais associado com o PDMS ou ao substrato. Agora, quando a gente focava o laser do Raman ali nos nanofios, a gente já observava claramente a presença dos picos característicos do cristal violeta, aqui por volta de até solução 10 a menos 5, mas me recordo que a gente conseguiu detectar até soluções 10 a menos 7. Era bem sensível essa detecção Serres usando esses nanofios nos dispositivos. Tá? Então, uma parte usando aí, né, nanofios, Serres, microfluídica, integração desses assuntos. Bem, na segunda parte do seminário, eu vou falar de uma técnica de fabricação aditiva que a maioria conhece, que é a impressão 3D, que revolucionou diversas áreas, né, porque a impressão 3D ela não é tão nova assim, ela foi inventada ali na década de 80, começou a ser usada assim, mais ou menos na década de 1990, mas as impressoras eram muito complexas, muito caras, enormes, então eram proibitivas para se ter num laboratório comum. Tá? Só que com o avanço tecnológico, houve uma melhoria, uma compactação e uma redução de custo enorme dessas impressoras, principalmente a FDM, que eu vou falar daqui a pouco, de maneira que ficou muito acessível, ficou popular
o uso de impressão 3D. Então, várias áreas se beneficiaram da impressão 3D, como a área biomédica para fabricação de próteses, a área de joalheria, a área aeroespacial. Não sei se vocês sabem, mas o Boeing 787, 787, que é o avião mais moderno da Boeing, a asa dele é toda fabricada com impressora 3D, material compósito. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o impacto que a impressão 3D trouxe para a área de microfluídica, que vem trazendo, vem sendo explorada, porque ela simplificou e trouxe uma versatilidade enorme para a fabricação de dispositivos microfluídicos, vocês vão ver. Então, ficou muito simples agora fazer dispositivo microfluídico. Esqueçam todas aquelas etapas que eu falei para vocês lá de fazer molde, de fotografia. Agora, está muito simples. O que se precisa? Um software gráfico, onde ainda precisa, obviamente, de uma pessoa talentosa para desenhar, mas eu acho que em breve, se é que não já está sendo desenvolvido, algum software já com inteligência artificial, no qual você vai falar de tal que você quer do dispositivo e já vai ter o dispositivo ali, um esboço do dispositivo, você vai fazer pequenas correções ali, né? Eu espero que saia logo, porque eu sou péssimo desenhista, mas uma vez obtendo esse desenho, o resto, a fabricação vai ser toda feita pela impressão 3D. E ela vai reproduzir vai fabricar de maneira muito mais rápida e muito mais precisa, com repetibilidade muito maior do que qualquer pessoa fazendo isso manualmente, né? Então, hoje, com a popularização das impressoras 3D, menos de R$2.000 você compra impressora FDM, você consegue fazer um dispositivo microfluídico na sala de sua casa. Até o seu cachorro consegue fazer um dispositivo microfluídico. Só que, quando a gente começou a trabalhar com as impressoras 3D, bem, justiça seja feita, no grupo quem trouxe a impressão 3D foi o Fracas, né, com os primeiros trabalhos, e eu entrei de carona ali, e o Heverson é o que fez aí a ponte entre a gente aí, e vocês vão ver que trouxe várias colaborações muito interessantes. Só que quando a gente começou a trabalhar com essa impressão 3D, a gente usava a impressão FDM, que eu acho que a maioria conhece, que é aquela que usa os polímeros termoplásticos. Aqueles filamentos que eles são fundidos, depois eles são extrusados, camada por camada. Aí o bico ele pode se movimentar. O que é mais comum é que a mesa onde está o objeto que está sendo fabricado, ela se movimenta nas direções X, Y, Z de maneira controlada aqui pela impressora. Tá? Essa impressora, ela é muito simples de ser operada, ela tem um custo acessível, pode ser usado para mais de um material. O problema é que nós trabalhamos com dispositivos microfluídicos e, principalmente para desenvolvimento de dispositivos para trabalhar com eletroforese capilar, a gente não consegue resoluções muito abaixo de 200 micrômetros. Porque ela não foi feita para isso, ela foi feita para trabalhar com dimensões milimétricas, né? Só que a gente trabalhar com dimensões acima de 200 micrômetros, a gente tem um efeito de Joule muito pronunciado, e isso acaba com qualquer separação eletroforética e microchip. Então, o Heverson, por muito tempo, tentou imprimir microcanais usando esse tipo de impressora, e ele ficava indignado, ele não se conformava porque ele não conseguia chegar a canais menores que 100 micrômetros. Tá? E, como eu disse, ele é um daqueles alunos persistentes. Ele foi avaliar por que não era possível conseguir fabricar esses microcanais mais estreitos usando essa impressora. Porque, na teoria, parecia possível. Então, ele avaliou, aqui são os bicos de extrusão comerciais que ele avaliou. Então, veja que cada um deles tem um orifício com diâmetro interno diferente. Aqui de 400, o menor deles 100 micrômetros. Aqui embaixo, vocês estão vendo em vermelho, onde está o microcanal que foi fabricado. Então, veja que à medida que o orifício é menor, vai ficando menor, a gente consegue diminuir a largura do microcanal que é fabricado. Só que mesmo usando um bico de 100 micrômetros, de orifício de 100 micrômetros, não era possível fabricar um microcanal com menos de 100 micrômetros. O mínimo que conseguiu foi 132, e mesmo assim com precisão não muito boa. Aí o Heverson, se eu adoro instrumentação analítica, o Heverson ele é apaixonado por impressão 3D. Eu diria que é um dos... Eu falo para ele que é um dos maiores conhecedores de impressão 3D no Brasil, talvez no mundo, na área científica. Isso foi extremamente importante.
O Heverson ele foi estudar por que havia essa limitação, por que ele não conseguia baixar essa resolução, né, melhorar essa resolução para obter esses canais estreitos. E aí ele descobriu, depois de fazer simulações usando software para simulação, obtendo imagens térmicas usando câmera de infravermelho, ele observou que o problema estava na geometria do bico de extrusão. Aqui vocês estão vendo, cada camada vai sendo depositada uma a uma, e ele observou que a camada que estava sendo depositada, no momento que ela está sendo depositada, as outras que já haviam sido depositadas acabavam sendo, entre aspas, assim, refundidas, eles eram fundidas novamente, isso causava uma deformação naquelas camadas que já haviam sido depositadas. Isso por conta desse efeito térmico. Aqui vocês estão vendo, aqui é a imagem térmica, então vejam, é o bico aqui de extrusão, vejam que a temperatura na superfície já era por volta de 173 graus Celsius. Essa temperatura é suficiente para fundir qualquer material que esteja já depositado ali. Aí você está falando, mas por que a impressora faz isso? Porque ela não foi dimensionada para trabalhar com essas dimensões tão pequenas. Ela foi feita para trabalhar com dimensões milimétricas. Quando a gente vai para as dimensões micrométricas, aí, né, começa a aparecer esses problemas. E veja aqui, ó, o tipo de deformação que era causado, isso impossibilitava de fabricar canais estreitos. Uma vez entendido a causa, que foi o que deu mais trabalho, a solução até que foi simples. Aqui vocês estão vendo, foi feita uma adaptação, um daqueles bicos de aerógrafo, que é usado naquelas maquininhas para fazer tatuagem, foi adaptada na ponta de um bico de extrusão comercial. Essa adaptação foi suficiente para mudar totalmente a geometria do bico de extrusão. Então, a superfície do bico, né, esse ângulo, aumentou muito, ficou muito mais distante da superfície, e isso levou a uma redução muito grande na temperatura da camada que estava sendo depositada na superfície, que antes era 173 Celsius, caiu para 138. Essa queda de 35 graus foi suficiente para evitar aquelas deformações causadas pelo aquecimento causado pelo bico. Isso melhorou muito a qualidade de impressão. Aqui dá para observar novamente a impressão usando o bico convencional e aqui usando o bico adaptado. A qualidade é gritante. E por tabela, a gente ganhou também uma maior transparência na impressão, porque mesmo usando o PETG, que é um polímero transparente, os dispositivos ficavam opacos por conta desses defeitos da impressão. E claro, não foi só o bico, né? Foram também feitos ajustes nos parâmetros de impressão. Então aqui vocês estão vendo já um dispositivo, após a otimização, transparente. A gente conseguiu transmitância de 80% aí dos canais, né? E conseguimos canais aí por volta de 70 micrômetros, aí com a precisão aceitável. Então, pela primeira vez, um grupo tinha demonstrado que era possível fabricar microcanais abaixo de 100 micrômetros usando a impressora FDM. Isso nos gerou, então, aí a gente acabou patenteando a patente, porque não foi só adaptação, né? A gente depois usinou esse bico, né? Deixou bonitinho, e a patente foi concedida há um ano atrás desse bico. Agora, a gente tinha já mostrado que era possível fabricar canais estreitos. E precisava demonstrar agora que poderia, de fato, fabricar um dispositivo microfluídico para fazer separações eletroforéticas com boa eficiência de separação. Então, nesse trabalho, o Heverson também usou aqueles bicos adaptados, aqueles bicos novos, para fabricar esse dispositivo. Vocês estão vendo aqui os reservatórios, é uma configuração clássica de microchip, canal de separação, e tem uma novidade aqui, a gente imprimiu também, simultaneamente com a impressão do resto do dispositivo, 2 eletrodos usando o PLA condutor para detecção condutométrica sem contato. Como que isso foi possível? Usando 2 bicos na impressora que trabalha com 2 bicos. Então, um bico ele faz a impressão dos reservatórios, do canal de separação, outro bico com material condutor vai imprimir os eletrodos. Isso é feito em uma etapa de impressão só, tá? Em uma única etapa, é multimaterial. Então, aqui a foto do dispositivo, em azul aqui é uma solução só para dar contraste, aqui os eletrodos impressos. E olha só
como a impressão 3D dá uma ótima versatilidade nesse tipo de construção. Aqui vocês estão vendo o desenho do canal de separação, ele passa dentro dos eletrodos, sem contato, né? A detecção condutométrica sem contato. Esse tipo de fabricação, usando técnicas convencionais de microfabricação, seria extremamente difícil de ser obtido. Já com a impressão 3D, a gente conseguiu de maneira muito simples, né? Depois, obviamente, de otimizar o processo. E, claro, a gente não podia deixar de mostrar, né, uma separação de potássio e sódio de lítio. Né? Eu falo brincando aqui, mas a gente podia fazer qualquer tipo de separação aqui, proteína, cato, exames, mas a gente só queria demonstrar o conceito, então a mistura potássio e sódio de lítio já era suficiente. Foram avaliados 3 polímeros condutores para fabricar os eletrodos. Uma base de cobre, um contendo grafeno e o outro carbon black, o negro de fumo. Só que a gente observou que os sinais eram praticamente iguais, não tinha diferença nos eletroferogramas, nos picos. Então, qualquer material condutor poderia ser utilizado. Como já era esperado, a gente obteve também aí uma boa resposta linear de área do pico em relação à concentração. Então, a gente demonstrou de fato que era possível fabricar um dispositivo microfluídico usando a impressora FDM para uma separação com boa resolução, com mínimo de efeito Joule, e usando um dispositivo multimaterial, imprimindo o dispositivo em única etapa, fabricando toda a parte de, né, não só o corpo, mas também os eletrodos. E como nenhum grupo tinha conseguido fabricar esses dispositivos com essa dimensão de canais, ninguém tinha avaliado qual era a mobilidade do fluxo eletroosmótico que esses materiais proporcionavam. Então, o Fábio e o Kionis, que eram alunos de mestrado na época, eles mediram o fluxo eletroosmótico, liderado aqui pelo Heverson, mediram o fluxo eletroosmótico de 3 dispositivos fabricados com 3 materiais diferentes, ABS, PETG, PLA. Era um dispositivo bem simples, um canal, 2 reservatórios, usando o método de monitoramento de corrente, e eles mediram a mobilidade do fluxo eletroosmótico. E a gente observou que o dispositivo fabricado com PLA é o que proporcionava o maior fluxo eletroosmótico, a maior mobilidade do fluxo eletroosmótico. A gente supõe que a gente não conseguiu fazer uma caracterização de superfície para ver, de fato, os grupos funcionais que estavam lá, mas pela literatura, provavelmente a gente tinha um maior número de grupos carboxílicos aqui na superfície, que dava maior densidade de carga negativa, que levava aí um maior fluxo eletroosmótico. Por outro lado, o PETG foi o que apresentou a menor mobilidade de fluxo eletroosmótico, né, em função do pH. A gente sabia que tinha esse fluxo, porque a gente observava lá o marcador de fluxo, mas a gente não tinha ideia de qual era essa mobilidade, né, e não tinha nada na literatura. Agora, não contente de determinar o fluxo eletroosmótico nesses canais, a gente foi avaliar se era possível também uma prática que é muito comum usando capilar de sílica, que é inversão de fluxo eletroosmótico. Porque o fluxo eletroosmótico normal, ele é catódico, ele vai para o polo negativo, só que muitas vezes, por questão de velocidade de separação, ou até mesmo para fins de resolução de picos, então você precisa inverter o fluxo eletroosmótico de direção. Então, uma prática muito comum em capilar de sílica é adicionar ao eletrodo de corrida um surfactante catiônico, e o CTAB é um dos mais utilizados, para fazer essa inversão. Rapidamente aqui, a cauda, a porção polar aqui do surfactante, que é catiônica, ela interage eletrostaticamente com as cargas negativas, no caso aqui do microcanal. Uma segunda camada, por interação hidrofóbica, cauda-cauda, é formada, e essa segunda camada, a parte polar fica voltada para a solução. Isso inverte as cargas na superfície do canal, que era negativa, e passa a ser positiva. Essa inversão de carga inverte também a direção do fluxo eletroosmótico. Então, a gente foi avaliar se isso ocorria também nesses microcanais. E a gente ficou surpreso que, com uma pequena quantidade do surfactante, 25 micromolar do CTAB já era suficiente para inverter o fluxo eletroosmótico. E aumentando um pouquinho aqui para 50 micromolar, aumentava um pouquinho a mobilidade, depois estabilizava. Ou seja, então ficou demonstrado que era possível também inverter o fluxo eletroosmótico nos microcanais impressos, né? Assim como é feito em capilar de sílica.
Bem, nessa parte final do seminário, eu vou continuar falando aqui ainda sobre impressão 3D, mas voltada para a aplicação de uma técnica de microextração de preparo de amostra, que a gente vem trabalhando há um certo tempo no grupo, e ela voltou com força agora, porque a gente aprovou um projeto regular da FAPESP para desenvolver dispositivos para esse tipo de extração, que é a extração em membrana, né, que foi introduzida até recentemente, em 2006, por esses dois pesquisadores dinamarqueses, e o fundamento é bem simples. Nós temos um compartimento com a solução doadora, que é a amostra, e um compartimento contendo a solução aceptora. O volume da solução aceptora geralmente é de 2 a 3 ordens de grandeza menor do que o da solução doadora, para a gente ter um fator de pré-concentração significativo. Então, geralmente, a gente trabalha aqui com 5, 10 mililitros e a solução aceptora 20, 30 microlitros. Separando esses dois reservatórios, nós temos uma membrana sólida, porosa, que é utilizada para suportar uma segunda membrana líquida immiscível, que vai dar seletividade para essa extração. E aí, aplicado o campo elétrico, por isso que eu gostei dessa técnica, né, envolve campo elétrico, que o campo elétrico ela agiliza esse processo de extração. Porque se fosse depender apenas da difusão, demorar várias horas para conseguir fatores de pré-concentração aceitáveis. Né? Então, com o campo elétrico, com 5, 10, 15 minutos, a gente consegue obter fatores de pré-concentração muito bons. Na prática, o que se usa é uma fibra oca, aquelas de polipropileno, porosa, a gente fecha a ponta aqui, adiciona no interior a solução aceptora, um eletrodo bem fininho, e do lado externo nós temos a solução doadora, que é agitada ali mecanicamente com agitação magnética para convecção, e os eletrodos no qual nós aplicamos o campo elétrico para ocorrer a eletroextração. Só para mostrar a potencialidade, né, aqui um trabalho publicado já há um certo tempinho no grupo, aqui são 2 eletroferogramas, em vermelho para uma solução doadora contendo tiabendazol e carbendazim, que são 2 herbicidas bastante utilizados em agricultura, e veja que os picos são bem discretos, quase imperceptíveis, e depois de 10 minutos de eletroextração, a gente tem uma ótima pré-concentração, um bom fator de pré-concentração, tá, para esses 2 herbicidas. Não só para pré-concentração, mas para um clean-up ou uma simples extração, também pode ser utilizada essa técnica. Agora, essa técnica, esse arranjo, ele tem alguns problemas. Ele é muito manual ainda. A gente tem que ir lá cortar a fibra, mergulhar no solvente que vai ser usado com membrana líquida, adicionar o fiozinho de platina como eletrodo. Então, tem muita parte manual. Então, dependendo da paciência do operador, da experiência, a gente pode ter aqui erros significativos durante a extração. Então, recentemente, a gente aprovou um projeto regular FAPESP, que nós estamos propondo fabricar esse sistema de extração, ele inteiramente usando impressão 3D. Então, usando agora, só que usando uma impressora que usa resina fotopolimerizável, a DLP. Então, nós vamos ter, que é conceitual, né? Obviamente, está em desenvolvimento ainda, isso vai mudar muita coisa. Temos reservatório da solução doadora, reservatório da solução aceptora. A inovação maior vai ser a fabricação dessa membrana porosa por impressão 3D, e a gente vai poder trabalhar na composição dessa membrana para dar seletividade na eletroextração e os eletrodos. Então, tudo isso aqui vai ser feito em uma única etapa de impressão, né, usando a impressora multimaterial, que eu vou falar daqui a pouquinho. E tem uma versão também em fluxo, no qual nós vamos circular a solução doadora pelo dispositivo, e cada vez que ela percola aí o dispositivo, uma parte dos analíticos eles são eletroextraídos devido ao campo elétrico e vão para uma solução aceptora. A gente pode coletar essa solução aceptora e injetar no equipamento de eletroforese capilar ou conectar aqui uma detecção eletroquímica, por exemplo. Tem várias possibilidades. Agora, isso só vai ser possível porque houve um avanço de uma impressora DLP, né, que faz uso de resina fotopolimerizável. E aqui eu tenho que deixar claro que isso era um sonho do Fracassi, era uma ideia que ele tinha muita vontade de implementar e que o Harverson materializou, né, e foi muito legal, que foi adaptar uma impressora DLP. Eu não vou entrar em detalhes aqui para não estender o seminário, mas essas impressoras, a maioria delas
né, praticamente todas, ela trabalha com a única resina. Tá? Então, você tem que usar uma única resina, ou então você vai lá e para a resina, troca manualmente. Então, a ideia era fazer essa impressão usando várias resinas com características diferentes, né? Condutora, porosa, fosforescente, fluorescente, e o Heverson, então, adaptou essa impressora e foi possível fazer essa impressão multimaterial usando essa impressora DLP. Aqui, só para mostrar a potencialidade, aqui é um dispositivo, né, um objeto, aqui o Yin Yang, usando uma resina sem pigmento nenhum, e aqui usando pigmento fluorescente. Então, quando é exposta à radiação UV, a gente tem aqui a fluorescência. Aqui embaixo já é um dispositivo usando 3 resinas com propriedades diferentes. Uma sem pigmento, uma com material fluorescente e outra com pigmento fosforescente. Então, enquanto tem radiação aqui, tem excitação, a gente tem fluorescência e fosforescência. Quando desliga a radiação, a excitação, só a fosforescência permanece, porque a gente sabe que é um processo mais lento de desativação. Então, demonstrando que era possível fabricar dispositivos com 3 materiais com características diferentes. Então, esse avanço foi fundamental para a gente propor esse projeto que foi recentemente aprovado. Bem, essa adaptação está sendo patenteada também. Pessoal, eu havia dito que eu ia fazer um seminário curtinho, já falei bastante, mas eu prometi que eu ia falar um pouquinho sobre algumas tendências na área de instrumentação analítica. E quando eu falo instrumentação analítica, a gente tem toda a técnica analítica, você pode desenvolver instrumentação analítica. Então, eu vou me ater aqui a uma área mais de sensores de microfluídica, que é a parte que eu estou mais próxima, tá? Mas tem várias possibilidades de desenvolver instrumentação analítica. Eu gostaria de chamar a atenção para uma área que é o desenvolvimento dos chamados dispositivos point of care, que é aqueles dispositivos portáteis para você fazer análise em campo de maneira rápida. Isso na área médica, na área ambiental, na área de segurança alimentar. Já temos vários dispositivos sendo desenvolvidos, alguns até avançados, mas tem muito ainda para ser desenvolvido nessa área, né? Fico imaginando daqui uns anos, e eu acredito que é questão de anos, né? Você tem um relógio em que ele te indica ali qual é o teor de vitamina D no seu sangue, se você está com deficiência ou não, se você tem deficiência de algum nutriente, ou um agricultor lá do outro lado do mundo lá possa saber, né, como que está a plantação dele em relação à nutrição do solo, ou até mesmo o médico poder avaliar se eu tenho aí algum biomarcador no sangue indicando que eu posso desenvolver alguma doença, um infarto, né? Então, isso para mim é questão de tempo, mas ainda tem muito que se desenvolver na parte de sensores, microfluídica, então tem muito para trabalhar nessa área ainda. E aí eu queria falar de uma sub-área dentro dessa, que é os chamados dispositivos wearable, sensores vestíveis, né? Aqui na Unicamp nós temos o professor William Reis, que vem trabalhando fortemente nessa área, né? A gente tem algumas parcerias com ele, que é uma área que está em grande evidência, tem muita coisa para fazer aí, tem várias possibilidades de inovação, né? Eu acho muito interessante essa área. E tem uma área aqui que eu acho que já tem alguns trabalhos, alguns grupos trabalhando, mas eu acho que tem muito campo para instrumentação analítica, até mesmo para química analítica, que é a agricultura 4.0. E principalmente no Brasil, que nós temos vocação à produção agrícola, né? Eu fico imaginando, na verdade, o agricultor, a maioria deles, ele acaba irrigando todo o solo, ele fertiliza toda a área de plantio, ele adiciona pesticida em toda a área de plantio. Quando se ele tivesse ali um sistema de monitoramento, sensores que pudessem indicar em quais áreas ele precisaria intervir, ele ia gastar muito menos produto para correção do solo, para hidratação. Isso ia impactar na produção, no custo, né? Estou falando aqui num mundo que tem mais de 7 bilhões de pessoas e a produção de alimentos vai ser cada vez mais crítica. Então, eu vejo aqui várias possibilidades de se desenvolver dispositivos microfluídicos na área da agricultura 4.0, principalmente sensores que sejam de custo
baixo, porque tem alguns sensores até, mas eles têm custo muito alto. Imagina você colocar sensores em vários hectares de plantação, né? Ou outra solução, os drones embarcados com sistemas de análise que possam monitorar rapidamente ali a qualidade do solo, se tem alguma doença. Então, veja, tem muito para se trabalhar aí nessa área de instrumentação analítica envolvendo agricultura de precisão. E no Brasil, acho que é um lugar que a gente tem, né, uma fartura para desenvolver isso. Outra tendência, que eu acho que nem tendência, já é uma realidade, é a conectividade. Esses dispositivos analíticos eles vão estar cada vez mais conectados. Como eu falei, um produtor rural ele vai poder estar lá no Japão e poder verificar como está a plantação dele, vamos supor, aqui em Campinas, em Valinhos, ou em Goiás, enfim. E intervir, né, fazer correções, né, com relação a intervenções à distância. Então, a internet das coisas, o 5G, que chegou no Brasil finalmente, está meio tímido ainda, mas lá fora já é muito bem conhecido, isso, né, vai estar cada vez mais presente nesses dispositivos, principalmente esses point of care. E claro, eu não posso deixar de falar de um assunto que é controverso, né? Eu sei que pessoas torcem o nariz, mas eu acho que é um caminho sem volta, que é a inteligência artificial, que vai estar cada vez mais presente, né, dispositivos analíticos em geral, e eu costumo brincar que a diferença entre você andar a cavalo ou andar de Ferrari. Eu não sei vocês, mas eu prefiro andar a Ferrari. Então, eu não estou falando aqui só de ChatGPT, não. Estou falando de softwares e aplicativos que consigam tratar dados complexos, quantidade enorme de dados de maneira muito rápida, de fazer predição, de fazer autenticação. Enfim, isso vai estar cada vez mais presente. E aí a gente vai ter que ter sempre uma interface, né, com o pessoal de computação, ou alguém vai ter que, né, dominar essa parte também. Então, as interações com as outras áreas vai ser fundamental também, né? Ou seja, parece que a gente via antigamente naquela em que todo mundo tinha um conhecimento geral, foi especificando, e eu acho que agora a gente vai expandir de novo, vai ter que ter um conhecimento mais abrangente e não ficar só fechado na sua casinha, né? Pessoal, eu falei demais, eu gostaria agora de agradecer as instituições de ensino pelas quais eu passei, que eu sou muito grato, a Unicamp, que me permite trabalhar com um assunto que eu tenho grande paixão, que é a instrumentação analítica, as agências de fomento que bancam as nossas maluquices. Deixei aqui, bem grandão, Bioanalítica, que vem apoiando os projetos já há 2008, 16 anos, né? E aqui eu quero deixar um agradecimento público ao Lauro, que vem coordenando esse projeto de forma exemplar. E não só por isso, mas desde quando eu cheguei na Unicamp, o Lauro sempre me envolveu nos projetos grandes que ele coordenou, como projetos temáticos. E eu agradeço muito pela essa sensibilidade que ele tem de ver que pesquisadores jovens, né, eu não sou mais jovem hoje, mas já fui, né, e isso ele não fez só para mim, ele fez para vários colegas em início de carreira. Isso foi fundamental para que esses pesquisadores hoje tivessem uma carreira consolidada. Então, Lauro, deixo aqui meu agradecimento para você por essa sensibilidade. Claro, ninguém trabalha sozinho, e eu agradeço enormemente todos os alunos que passaram pelo grupo, dos trabalhos que eu mostrei aqui. Lógico, não posso deixar de agradecer aqui meu grande amigo Fracassi. Vocês viram que ele está praticamente quase em todos os artigos que a gente publica, né? Um grande amigo aí, a gente divide laboratório já há 15 anos, conheço há quase 30, e vai ter que aguentar mais um pouquinho até aposentar, né? Aqui está o pessoal que está no grupo atualmente, né? É o que está, né, trabalhando agora para os resultados para os próximos seminários. E, pessoal, é importante, não adianta você ter dinheiro, você ter infraestrutura, se você não tiver pessoas que comprem as suas ideias, que se empolguem com o que você trabalha. Então, agradecimento a esses alunos. Claro, eu não faço parte apenas... esse é o pessoal que trabalha diretamente comigo, mas eu faço parte de um grupo maior, que é o Grupo de Eletroforese e Microsistemas de Análise, né, que é uma verdadeira família. A gente tem um grupo muito saudável e de salutar, a gente trabalha de forma muito cooperativa, e é um grande prazer poder trabalhar nesse grupo, coordenar junto com o Fracassi. E antes de eu me despedir, eu quero só fazer um convite, se vocês têm interesse no que eu abordei, microfluídica, instrumentação analítica, microfabricação, impressão 3D,
fica-se à vontade para entrar em contato, visitar o grupo, fazer parcerias, ou até mesmo, quem sabe, se juntar ao grupo. A gente está sempre aberto aí a pessoas que gostem de desafios, e até mesmo que tenham um viés empreendedor. O Wendel falou do Heverson. O Heverson está ainda como pós-doc no grupo, mas ele já tem uma startup, e logo, logo ele vai estar milionário aí. Não sei se ele está por aí, mas já pedi para ele guardar minha vaga lá, mas tem que ser de diretor para cima e com um bom salário. Tá? Bem, pessoal, brincadeiras à parte, eu gostaria de dizer que foi uma enorme satisfação, um grande prazer, uma grande responsabilidade apresentar esse seminário. Então, meu muito obrigado. Muito obrigado, professor Dozil. Excelente apresentação. Falei demais. Eu não tenho nenhuma pergunta para você, porque eu ia te matar, a gente praticamente conversa quase todos os dias, praticamente, aqui, né? Inclusive sobre trabalho. Mas uma coisa que me esclareceu bastante o seu seminário, que eu comecei a entender agora porque você me batia tanto no futebol. Agora é que eu entendi. Seu fracasso aplicava trote lá quando eu era IC, viu? Acho que eu apanhei pouco no futebol, até pelo tanto que a gente enchia você, né? Eu vou começar aqui, Dozil, pelo chat aqui, porque tem várias observações aqui, todas muito elogiosas, tá? Para você, né? O Luiz Henrique, excelente trabalho. A Rose, seminário excelente. A Sofia, excelente. O Wendel precisou sair, né, nesse momento, né? Mas ele ficou até agora aqui no seminário. Excelente. Zeke, excelente. A Sofia está perguntando se pode compartilhar a apresentação. Tá tudo publicado isso aí, viu, Sofia? Se você for... Depois vai para o canal também, não vai para cá. Isso, exatamente. Bem lembrado, Dozil. Depois, eu estou um pouco atrasado com essa tarefa, na verdade, né? Por causa do excesso de coisas aqui. Mas a gente coloca todos os webinários à disposição depois para vocês assistirem no canal do YouTube, do INCT Bio. Se vocês forem lá no YouTube, colocarem lá INCT de Bioanalítica, ou INCT Bio, vocês vão encontrar rapidamente o nosso canal lá. E até o seminário do professor Zé já está lá na plataforma. Depois a gente vai colocar todos. Até o final do projeto a gente vai colocar todos, com certeza. Mas procura a gente. Também pode. Não tem problema. Isso está tudo publicado. Elisângela, parabéns, professor. Felipe, parabéns, professor. Eu achei curiosa a colocação do Felipe, né? Parabéns, professor, sua palestra abriu mais na minha mente. Que legal. Então, eu fico feliz porque eu acho que esse era o objetivo, né, do seminário. Eu não queria trazer algo extremamente técnico, né, porque eu sei que a maioria da audiência são formada por alunos, então talvez aí tenha ficado até um pouco não muito aprofundado o pessoal que é da área, mas quis ser um pouquinho mais didático, justamente. E se eu conseguir mudar um pouquinho aí a percepção com relação à instrumentação analítica, eu já fico feliz aí. Então, Lauro, parabéns, Dozil, pelo seminário também. Ana Valéria, parabéns, Dozil. Mariana, excelente apresentação. Luca Bertazzo, parabéns pelo trabalho e excelente seminário. Marconi, o Marconi coloca que teve uma excelente impressão da sua palestra. Simplesmente bárbaro. Marconi, você é suspeito, Marconi. Professor Santelli, parabéns pela excelente palestra, grande abraço. A Liubica, Uba, excelente apresentação. Juan é suspeito, hein? Parabéns, professor. Juan está trabalhando aí na legislação. Também, aqui, né, o Fernando. Ainda vou convencê-lo a fazer pós-graduação. Edilaine, obrigada pelo seminário. A Guida, muito interessante trazer a abordagem do IoT e IA nos sensores vestíveis, né? É o futuro. E esses são aqui os comentários no chat que tem aqui por enquanto. Se vocês quiserem colocar perguntas também agora no chat, né? Depois eu passo aqui. Se vocês quiserem também, é só levantar a mão e a gente também... Vocês podem fazer a pergunta pessoalmente para o professor Dozil. Fica aberto aqui para a discussão. Pergunta, senão fracasso fazer pergunta. Por favor, Lauro. Puxa, aí já vem o Lauro. Eia, pega leve, Lauro.
Boa tarde a todos. Odozio, apenas questões de curiosidade, né? Você colocou aí muito bem essas diferentes questões que você faz em termos de instrumentação, fazendo essa questão de microfluídicas, criação de canais, criação, acoplando com detectores e assim por diante. E depois você mostrou aí a possibilidade com diferentes materiais para construir esses dispositivos. A minha pergunta vai no sentido do seguinte: em termos de metodologia química, né, em termos de métodos analíticos, nesses dispositivos microfluídicos, a gente sabe que hoje é uma tendência universal, tendência, né, do mundo todo, na busca desses dispositivos microfluídicos, que é uma das tendências mais fortes que existe. Agora, a gente não vê, né, muito metodologias sendo estabelecidas, né, que sejam realmente empregadas na prática. O que você tem a dizer de qual seria o principal gargalo para que isso se torne realmente popular? Boa pergunta, Lauro. Eu acredito que tem várias questões aí. Uma delas a gente já tem também aí algo, né, métodos muito bem estabelecidos, né, instrumentação não microfluídica, né, que, de certa forma, consegue, né, atender as necessidades. Né? E, obviamente, essa transição não é tão simples. Agora, eu acho que falta mesmo uma maior interlocução, maior comunicação entre um potencial usuário e quem está desenvolvendo essa instrumentação analítica. Infelizmente, isso eu me incluo, né? Muitas vezes a gente trabalha desenvolvendo uma solução atrás de um problema. Né? A maior parte das vezes a gente está fazendo isso. E a gente precisa mudar isso. Eu tenho tentado fazer isso, principalmente agora, porque a gente precisa começar a trabalhar de maneira mais aplicada. Tá? Começar a desenvolver dispositivos para resolver um problema mais específico. Só que para isso você tem que ter uma comunicação mais próxima com quem tem a necessidade daquele dispositivo. Eu acho que esse é um dos principais gargalos. A outra tem uma certa resistência também. Né? E, óbvio, tem avanços que ainda precisam ser feitos. Trabalhar com 100 mililitros de solução é muito diferente que trabalhar com 100 microlitros. Né? Tem algumas dificuldades técnicas também que precisam avançar nesse sentido. E muitas vezes a gente foca muito ali, vamos publicar aqui, já provou o conceito. Mas dali chegar um dispositivo comercial, ainda tem bastante etapas para ser feita. Né? Por isso que eu acho importante esse envolvimento dos alunos que saem, o exemplo do Heverson agora, ele está aproveitando muito bem o que ele desenvolveu durante o doutorado para desenvolver na startup dele. E isso tem funcionado bem. Então, eu acho que é um caminho aí. Talvez a gente não depender só de um usuário, um potencial usuário, mas propor a solução e já também achar o problema e achar a solução juntos, né? Eu sei, é meio complicado, isso não é... Realmente é uma pergunta não é fácil de responder, né? Mas eu acho que são esses dois principais motivos aí que eu diria para você. Para cá, posso fazer mais um? Claro. Até duas. E a outra questão que eu ia colocar, no mundo hoje que todo mundo busca a questão da sustentabilidade, né, buscar processos mais verdes, nesses microdispositivos, de maneira geral, intrinsecamente, quando você fala que vai utilizar volumes muito pequenos de soluções para fazer análise, naturalmente você pode dizer que eles são, pode dizer assim, do ponto de vista, né, que estão indo nessa direção da sustentabilidade. Agora, em termos de materiais, para construir esse dispositivo, tem alguma preocupação, alguma diretriz, né, alguma tendência que vocês, né, possam estar priorizando, possam estar dizendo que poderia, né, ser materiais sustentáveis, que são biodegradáveis, assim por diante, para a construção dos dispositivos?
Eu diria que essa preocupação, ela existe, mas eu diria que ainda não é abordada assim de maneira muito intensa. Porque a gente, principalmente na parte de impressão 3D, que eu acho que está mais em evidência hoje, a gente está naquela fase da euforia, né, que você desenvolve um dispositivo e é novo, ninguém fez nada, né? Então ainda está faltando chegar naquela fase da maturidade, de você, opa, peraí, mas será que esse material que eu estou usando aqui, ele não vai trazer um impacto, né, ambiental? Né? Mas a impressão 3D por si só, por ser uma técnica aditiva, ela gera menos resíduos na fabricação, consome menos material, e tem sim, o PLA, por exemplo, é um material biodegradável. Tá? Mas eu diria para você, Lauro, que não tem muito grupo preocupado, trabalhando fortemente nesse sentido, que é interessante, que eu acho que... Mas eu acho que a questão aí, a gente vai chegar nessa fase ainda, tá? Eu acho que é questão de tempo. Mas, de fato, é realmente algo que, você falando agora, me veio isso à mente agora. Né? Mas, de fato, o fato de você trabalhar com dispositivo microfluídico, você traz você está indo na direção de sustentabilidade, né? Mas tem que considerar que se é um dispositivo descartável, você está descartando ali um pedacinho de plástico ali. E aí, para onde vai, né? Talvez é outra vertente para se trabalhar nessa linha. Tudo bem. Mais uma pergunta. Quando você coloca agora, introduz essa questão da importância da questão da internet das coisas, né? Para poder fazer esses dispositivos, inteligência artificial, eu fiquei sabendo esses dias que existe já programa de celular, onde você fala no celular e o celular já faz a voltametria. Então, simplesmente você falando para ele fazer e você conecta, quer dizer, não conecta, faz wireless, faz as medidas voltamétricas sem ter conexão nenhuma, sem ter grandes softwares, simplesmente um software, um aplicativo que foi desenvolvido para celular e você consegue já ter as medidas e o aplicativo te trata, já te dá a concentração. Nesses dispositivos microfluídicos, acho que seria interessante se tivesse aplicativos dessas naturezas que você pudesse não só fazer a questão lá do experimento em si e fazer detecção para coletar em algum equipamento de medida, já ter esse dispositivo que você possa, né, acoplar sem fio, né? Agora a gente fala acoplar, mas sem fio, que possa fazer as medidas e coletar os resultados e já processar no seu próprio aplicativo. Sim, Lauro. Eu não tinha conhecimento desse celular, mas não me surpreende, não. Tem e avança muito rápido. Né? Questão de um mês você está sendo coisa nova, né? E sim, concordo plenamente. A gente precisa investir nessa área também. Agora, a gente precisa ter pesquisadores que não tenham medo de encarar esse tipo de atividade, ou, né, estabelecer parcerias com outros pesquisadores da área, né, para desenvolver esse tipo de interface, que não é difícil. Hoje praticamente se encontra tudo nos fóruns de discussão, né, disponível, então não é difícil. E sim, de fato, a gente está de olho nisso, né, isso é algo que, né, a gente quer implementar, mas às vezes é mais difícil você mudar a filosofia, né, de você impor na cabeça do aluno que ele, por algum período, ele vai ter que ficar sem preparar uma solução, mas ele vai ter que trabalhar com software, né? Mas isso aos poucos a gente vai mudando. Mas concordo plenamente, Lauro, é algo que a gente precisa avançar e é algo que a gente está de olho, sim. Tudo bem. Parar por aqui e deixar os outros fazerem perguntas. Obrigado, Lauro, pelas perguntas sempre desafiadoras e pertinentes. Vocês veem aí que a gente tem também uma interdisciplinaridade muito grande, né? A gente precisa de pessoas de engenharia de software, né, de química para desenvolver isso daí, né? Isso às vezes é um gargalo também, né? Marconi, eu não sei se é você, mas tem um grande ruído aí Eu acho que é o seu microfone, hein?
Desliga um pouquinho o seu microfone, Marconi. É você mesmo, tá com um ruído bem alto aí. Vamos ver se dá para entender a pergunta aí, manda lá. Ixi, tá sem áudio, Marconi. Você tá sem áudio, mas tá com ruído. Se quiser digitar aí a sua pergunta. Se tiver alguém querendo fazer perguntas aí, já pode ir adiantando aqui, enquanto o Marconi põe a pergunta dele. Enquanto o Marconi não vem aí, já que ninguém faz pergunta, eu vou fazer mais uma, então, Dozi. Dozi, o grande problema que a gente vê, por exemplo, quando você faz o desenvolvimento desses dispositivos ou de qualquer instrumento analítico, é uma mão de obra, é um trabalho árduo para fazer, né, o dispositivo, e muitas vezes dá poucas, vamos dizer assim, publicações ou reconhecimento, né? E muitas vezes você acaba tendo, né, um trabalho aí bastante árduo e não sai grandes publicações, não sai grandes reconhecimentos, mas depois todo mundo usa e aí explora todo o seu potencial, né? E nesses casos de hoje, né, das pessoas quererem resultados imediatos, quererem, né, publicar muitos papers rapidamente, existe a dificuldade de fazer a atração de alunos? Olha, eu diria que de atração por conta do paper, eu acredito que não. Eu acho que muitas vezes pela dificuldade, porque às vezes quando você apresenta o projeto para o aluno, né, às vezes ele se assusta, né? Nossa, mas eu vou ter que sair da minha zona de conforto agora, eu vou ter que aprender um pouquinho ali de computação, vou ter que aprender um pouquinho de eletrônica, mas assim, não necessariamente você precisa ter domínio total, você precisa às vezes conversar com alguém que saiba, do grupo ou de algum outro laboratório. Tá? Agora, concordo plenamente, Lauro, é um investimento de longo prazo. Né? O Fracasso está aí muito bem. Né? Quantos anos foram para desenvolver aquele C4D? Caso, pelo menos 3 anos, não foi? Eu fiquei 2 anos sem resultados, que dariam para aproveitar para publicação, né? São 2 anos só desenvolvendo a instrumentação. Para depois ter... E isso, às vezes você está ali trabalhando, desenvolvendo, aí você tá, seu colega ali sair no artigo que ele trabalhou em 3 ou 4 meses, né? Às vezes o aluno não entende, fala, nossa, mas ele só vai colher frutos um pouco mais na frente. Né? Agora, por exemplo, o C4D, a quantidade de artigos que saiu, né, do grupo lá do Claudimir, né, envolvendo essa detecção foi gigantesca. Então, Agora, o problema é esse, a gente tem uma política de curto prazo, de números, e isso atrapalha muito. Tá? Na hora que você fala para o aluno que ele vai ter 1 ou 2 papers em 2 anos ou 3 anos, enquanto o outro colega ali vai ter 5, 6, às vezes ele vai realmente querer mudar de área. Né? Isso é... Agora, se ele tiver uma visão de empreendedorismo, isso ele vai depois conseguir tirar proveito disso. Então, isso é uma mentalidade que a gente precisa mudar. Obviamente, eu sou de uma geração mais conservadora em termos de empreendedorismo, mas eu percebo que alguns alunos têm mudado essa visão, têm investido mais em tentar empreender, em usar o conhecimento para gerar, aspas, riquezas, tirar proveito daquele conhecimento e não simplesmente trabalhar para alguém, por exemplo. Né? Não que quem queira trabalhar não tem problema, mas eu acho que a gente precisa aproveitar esse conhecimento também. E, lógico, precisa ter incentivo também. A Unicamp tem uma boa política aqui, mas pode melhorar, mas eu sei que não é uma realidade no Brasil, né? Não é. Deixa eu só complementar, aproveitando. A indústria também precisa tirar um pouco o pé atrás com relação à universidade, porque... assim, os pesquisadores ficam com o pé atrás da indústria, a indústria com o pé atrás. Né? Então, precisa estabelecer ali uma certa confiança. Né? E as empresas brasileiras elas precisam ser mais arrojadas, né? Porque boa parte delas, o que elas fazem? Copiam equipamentos de fora, não desenvolvem nada. Né? Isso eu acho que é uma pena, porque tem problemas aqui nacionais que a gente poderia resolver com instrumentação analítica desenvolvida no país mesmo.
Marconi, você voltou aí? Alô, vocês me escutam? Aí, agora tá bom. Sim, Marconi. Nossa, passei aqui para o celular. Bom, pela excelente palestra, agora- como eu disse, né? Uma excelente impressão que eu tive aí dessa apresentação. E eu quero fazer uma colocação provocativa, que é normalmente o que eles fazem em relação à eletroforese capilar, né? A eletroforese capilar é uma técnica de baixo custo, mas um equipamento de eletroforese capilar custa aí em torno de 200 mil, 250 mil. E eu vi que vocês aí trabalham com uma impressora bem sofisticada. Então, minha pergunta é nesse sentido: qual que é o custo mínimo, ou seja, para você obter toda essa... Estou levando, porque tem as habilidades, competências que tem que adquirir, que pode levar algum Aí, tempo Marconi, de... mas eu acho que a pergunta é... Oi? Eu acho que cortou um pouco aí. Bom, mas é em relação a qual que seria o investimento na infraestrutura básica para você ter Para- esse sistema. Então, Isso. a impressora, ela está muito... Baixou, o custo caiu muito, né? Uma impressora dessa DLP, Fracasso, está aí por volta de quê? 5 mil reais? 5 mil reais. Se você conseguir comprar ainda de fora, assim, talvez você pague até menos. O custo não lógico, você vai ter os insumos, né, as resinas, que também não é nada proibitivo, né? E você fala de equipamento de eletroforese 200 mil, a gente está falando de equipamento ali com carrossel, com sistema de refrigeração, né, líquido, detector PVIs, sistema automático, aí sim, mas pode ter dispositivos bem mais simples do que... Então, o custo seria muito menor do que esse para um equipamento eletroforese convencional, né? Claro, tudo depende de escala de produção também, né? Se você produzir mais, o custo diminui. Agora, se for algo muito específico... Mas mesmo assim, ó, eu vejo como um custo acessível muito menor do que no equipamento convencional. Luzio, tem uma pergunta aqui da Raquel Anastácio Amaral. Boa tarde, professor. Sou aluna de doutorado do professor Márcio Vidotti. Queria saber se existe uma perspectiva de contornar as dificuldades de produzir esses dispositivos em larga escala, já que a impressão FDM é demorada, principalmente quando se usa uma precisão tão grande. Esse tipo de produção em 3D ainda é viável em escala industrial? Sim, sim. Embora... Porque está falando de dispositivos pequenos, né? Não são dispositivos... porque às vezes a gente está falando de FDM, às vezes fala naqueles objetos de grande tamanho, mas dispositivos microfluídicos... Outra possibilidade é você ter várias impressoras, porque as impressoras estão com um custo FDM, então, acho que menos de R$2.000 você compra uma. Você ter várias impressoras para fazer. É o que é usado hoje, né? O pessoal que trabalha lá com joias, né? Joalheria, né? Tem um monte de impressora 3D ali para fabricar, né? Eu acredito que seja viável, sim. Só complementando, né, Dozil? Para uso industrial, tem impressoras mais rápidas também, né? Sim, tem isso também. Porque as nossas... de fato. As impressoras são impressoras caseiras, praticamente, né? Impressoras montadas, né? De fato. Eu vi um vídeo, não sei se era um vídeo, agora já começa a confundir, se era um programa que eu estava vendo, que mostrou uma empresa, acho que é chinesa, que produz, né, diferentes tipos de objetos. A empresa, ela tinha, assim, centenas de impressoras 3D. Centenas. Eram, assim, corredores e mais corredores de impressoras 3D, né? E as pessoas passavam com um carrinho com resina para ir abastecendo essas impressoras. Então, vocês, assim, já é uma realidade, né? A produção em alta escala, sim, viu? Com impressão 3D. Sim. Alô, Marconi. Bom, não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui, Duzil. Não. Muito bem, pessoal. Acho que não tem mais perguntas agora. Bom, queria então, né? Vamos encerrar por aqui.
São 5h30. E agradecendo novamente, Duzil, pela excelente aí apresentação. E agradecer também a todos os presentes aqui no webinário. O webinário aqui é feito para vocês mesmo, né? Então, assim, a presença de vocês é o que nos motiva também a dar continuidade ao webinário. Então, boa semana a todos, né? Já estamos no meio de abril, né? Então, mais bom metade de abril para vocês, né? E até o próximo mês. Obrigado aí pela presença, por prestigiar aí o nosso seminário.